Olá, 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 mulheres. Terçou por aqui com uma cara de segunda, porque temos dois feriados aqui na nossa região, ontem e quinta-feira, aniversário da cidade. E vocês aí me contem como vocês estão. Hoje falaremos de algo muito, muito importante, não só para aquela mulher que quer trazer para o mercado digital seu conhecimento, sua experiência, mas também para qualquer mulher que tem negócio, que tem um trabalho, que gerencia casa e trabalho, que gerencia sua própria vida. Então, são coisas simples, mas que trazem resultados bem interessantes. E pensando no mercado digital, mulheres, isso é tão comum, esse imbróglio de ações que a gente comumente se encontra quando tem uma experiência, quando tem muito tempo de experiência e de repente traz para o mercado digital, a gente se vê assim mergulhada no universo de ferramentas, de novas ações, novos aprendizados, novos hábitos, né? Porque imagina uma mulher que tem o hábito de trabalhar presencialmente num estabelecimento, numa clínica, num consultório, numa universidade, num colégio, numa loja, numa padaria, numa clínica de fisioterapia, enfim, o que for. Ela tem um hábito e quando ela traz para o digital, os hábitos modificam muito. São ações diferentes, se a gente comparar com aquelas que a gente vinha fazendo antes, que a gente tinha o hábito de fazer, né? E aí eu quero trazer vocês para essa reflexão. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para entrar, para a gente não deixar ninguém esperando, tá? Só um minutinho aqui. Temos sim. Então, mulher, sobre esse assunto, quando você tem diversas ações que devem ser feitas e você ainda não tem experiência naquele mercado, naquela operação, há uma tendência de você misturar as ações e, principalmente, você olhar tudo com um tom de urgência, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui numa analogia, tá? Vamos fazer de conta que as mulheres que estão aqui nos vendo ou que vão assistir depois, todas têm uma casa para gerenciar, tá? Independente de terem ajudante ou não, de terem um ou dois ajudantes ou não ter nenhum. Vamos lá, vamos fazer uma analogia com a nossa casa, ok? Dentro dessa categoria, importante, urgente e determinante. O que é importante numa casa, para um bom funcionamento de uma casa? O que vocês acham? Eu acredito que é importante que uma casa tenha um mínimo de bem-estar que une higiene, né, e um ambiente agradável, uma atmosfera agradável. Sobre a ótica espiritual, a gente fala muito, a gente escuta muito, não é mesmo? De mulheres que trabalham com esse nicho, sobre a atmosfera, sobre como nós mulheres somos responsáveis por manter a atmosfera da nossa casa equilibrada, né, e sermos extintor de incêndio quando o foguinho começa a aparecer. Mas vamos lá, é importante? É muito importante termos um banheiro minimamente limpo, não é mesmo? Gostoso chegar no banheiro, tá aquele cheirinho de limpeza, um espaço habitável, porque a desordem não se relaciona bem, não é mesmo, com a prosperidade, a gente já sabe disso, mas não é a pauta aqui, não é física quântica, não é mesmo? E vamos lá, o que mais que é importante numa casa? Então, falamos em mínima dose de higiene, organização, um ambiente adequado, agradável, umas flores, né? Uma ornamentação mínima dentro do gosto de cada uma. É importante o quê? Ter o básico de suprimento. O que que é básico de suprimento? Ter alimentação, não é mesmo? Ter produtos de limpeza, produtos de higiene, iluminação mínima,
Tudo isso é importante numa casa, não é? O seu pet, é importante que ele esteja alimentado, a água é ração. São várias coisas, a gente não vai se aprofundar aqui no que é importante para a manutenção de uma casa, mas é para a gente fazer uma analogia, tá? O que é urgente na manutenção de uma casa, aos olhos de uma mulher? Para algumas, é urgente que a casa esteja 100% brilhando, né? Então, aquela mulher que para tudo para passar pano todo dia. Ou para outras é importantíssimo, é urgente que uma casa, que os boletos estejam 100% pagos e nenhum dia de atraso, sob pena e sob problemas, sob conflitos. Que mais? O que é urgente na sua casa? Vai pensando aí. Pegue um papel e coloque uma coluna. Importante, urgente, determinante. Estamos na coluna das urgências. É urgente você levar o seu filho ao médico? Sim. Manter os exames em dia? Manter as vacinas das crianças em dia? Sim. É urgente verificar os utensílios, né? A questão dos eletrodomésticos, é urgente não deixar a casa pegar fogo, é urgente não deixar a chaleira no fogo quando você vai esquentar a água para fazer um café, é urgente. Se a chaleira estiver lá no fogo, você tem que parar o que você está fazendo. A urgência, mulher, ela está ligada às questões que você precisa parar o que você está fazendo na hora e precisa resolver na hora. Porque se você não resolver, você terá consequências maiores. Isso é algo urgente. Um boleto, por exemplo, que você tem que pagar um boleto sob pena de ter 7, 10% de multa de honorários advocatícios ou coisa parecida. Isso é urgente, porque se você não paga hoje, amanhã você vai pagar com 8, com 10% de honorários. Sob a ótica da limpeza, tá? Você tem a caixa de esgoto, caixa de água de uma casa que estourou, parou. Se você não chamar ou a mangueira lá, que eu esqueci o nome, o caminhão, hoje você não vai ter água, você não vai ter os banheiros fluindo, as descargas. Então, assim, faltou luz, você não consegue fazer nenhum alimento, porque você precisa do fogão elétrico, você precisa da geladeira. Então, isso é urgente em uma casa, tá? Caiu o portão, como aconteceu esses dias lá em casa. Caiu o portão de entrada, o portão virou, e se eu não chamasse a pessoa no dia, eu ficaria com menos segurança, digamos assim, ficaria mais visado, né? A minha casa, a pessoa de fora teria acesso ao ambiente interno por apenas uma porta. Então, assim, são N possibilidades na categoria urgência, tá? Agora vamos pensar o seguinte: a categoria determinante dentro de um cenário de casa. De casa. O que é determinante? Vamos lá. Para que você eduque os seus filhos minimamente com o hábito de eles terem autonomia e eles serem autogerenciáveis, é determinante que você faça a sua cama, porque ao seus filhos verem que a sua cama está arrumada, eles vão também fazerem pelo hábito, pela educação, pelo gesto e não só pela palavra, né? Se você vá ao banheiro e nunca dá descarga, o que você vai estar ensinando para os seus filhos? Que eles também podem fazer isso, porque se você faz, não é mesmo? Na mesma linha do outro exemplo que eu dei. Então, é urgente que eu dê descarga quando eu vou ao banheiro fazer xixi? Não, não é urgente. É importante? É, mas é determinante, porque eu estou formando pessoas e os meus hábitos formam os hábitos das minhas filhas, tá? Prática da atividade física, que é sempre um gancho que eu gosto de fazer, porque é a minha praia, né? É urgente? É urgente, urgentíssimo, porque se eu não for agora ali na academia, se eu não fizer um treino cardio de 30 minutos e mais um trabalho na musculação, somente hoje, o que acontece amanhã? Nada. É importante? É, mas é determinante para a minha saúde que eu me beneficie da prática diária de atividade física e que eu eduque os meus também com relação a este hábito importante, não só escovar o dente, tomar banho, etc.
Então, veja, começam a perceber a diferença entre os três. Agora a gente vai começar a pensar num contexto de uma mulher que já tem um trabalho, já tem uma ocupação, já tem um serviço, produto ou serviço, e você vem para o digital. Ok, você começou lá a entender que você precisa ter um Instagram comercial. Aí você vai, configura o seu Instagram comercial. Só que tem pessoas que não sabem configurar o Instagram comercial. E ali já ficam horas. Aí começam a olhar o Instagram de quem trabalha com branding. E aí vem uma especialista em branding, diz para você que você tem que estar com um blazer tal, que você tem que estar com a maquiagem tal, que você tem que fazer fotos corporativas, que você tem que ter uma paleta que combine com o seu, com a sua essência, com a sua história. E aí, mulher, é que mora o perigo. Eu conheço pessoas que ficaram 6 meses só configurando o Instagram. Fizeram curso de bio, curso de paleta para entender a sua essência, curso coloração pessoal para entender a cor da paleta. E aí, para comprar blazer e para fazer a foto e para pagar a foto. Então, assim, mulher, se a gente for olhar todo o conjunto da operação que você precisa fazer no digital, é lógico que você vai precisar, sim, ter um mínimo de cuidado. Mas isso não é urgente. Isso é importante no conjunto, no todo? Sim. E isso não é determinante para quem está começando. Aí algumas vão me criticar aqui, eu já sei disso, porque eu falo muito nisso, que branding, para quem está começando, é métrica de vaidade, porque você não adianta você ter uma preocupação com o branding quando o teu produto ainda não está formado, quando a tua ideia ainda não está testada. É a mesma coisa que você querer contratar um videomaker, um super especializado em cinema de Hollywood para fazer os seus vídeos do seu curso online, se nem você nem testou a ideia do seu curso online. Ou você contratar um melhor fotógrafo do Brasil. Opa, aí aqui o meu cronômetro. Para fazer as suas fotos de branding de corporativo, se você ainda nem testou. O que vai fazer? Você vai colocar o carro na frente dos bois, você vai investir tempo e dinheiro sem saber se aquilo vai dar certo. Se o mercado aceita a tua ideia. Se a tua ideia ela está num formato que o mercado aceita agora, porque uma coisa é o agora, uma coisa é daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Certo? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Tem pessoas que iniciam no digital e querem se aprofundar em tráfego e fazem um curso de tráfego atrás do outro, sem nem ter o feijão com arroz pronto. O tráfego é importante? Sim, ele é determinante, mas não para quem está começando do zero. Então vejam que no digital, no mercado digital, além de você enquadrar ações que são importantes, determinantes e urgentes, elas também mudam conforme o estágio do negócio que você tem. Então, para uma pessoa que já rodou os primeiros funis, que já testou o produto, já tem lá um tempo, já tem os primeiros leads, já passou um tempo já distribuindo conteúdo, já fez as primeiras experiências presenciais, ou se for evento, o tráfego para ela é determinante. Mas não é para você, se você está começando, tá? Não é para você, se você tem só uma ideia, se você tem lá 20 anos de uma profissão e você quer trazer uma entrega, um pedaço daquele conhecimento para o digital. Não é necessário você começar fazendo tráfego. Não é necessário você contratar o melhor fotógrafo ou sair comprando muitas roupas. O mais determinante, o que você não pode deixar de fazer no começo é o teste da sua ideia. E isso poucas pessoas falam no mercado digital. Falam sim, mas quando você já está lá dentro da mentoria. Poucas pessoas falam abertamente. Por quê? Porque é um filtro muito grande. Se eu começar a falar para você dos desafios que tem no digital de uma forma clara aqui, muitas pessoas vão ficar para trás.
muitas pessoas que não têm perfil comportamental para estarem aqui no digital, porque não é para todas. Mulher, é igual a cuidar de casa, é igual a cozinhar. Eu gosto de cozinhar, mas eu não tenho perfil para cozinhar todos os dias. Eu gosto de neve, mas eu não tenho perfil para trabalhar na neve, todos os dias na neve. Se me mandar para um resort lá na Suécia, eu não vou, deixa eu aumentar um pouquinho a minha cadeira. Eu não vou ficar, porque eu não tenho perfil para ficar na neve mais de 2, 3 dias. Ok? Então, isso é perfil, tem que ter perfil comportamental, tem uma série de questões ligadas à personalidade que o digital requer. Então, mulher, veja que é importante você saber exatamente as ações que você precisa implementar, que momento do teu negócio as ações importantes, as ações urgentes e as ações determinantes vão favorecer para que você realmente consiga dar alguns passos. O que significa dar alguns passos, mulher, no digital? Significa que a cada 10 ou 15 dias você precisa olhar para o que você implementou. A gente chama de implementação, mas é aquilo que foi feito, né? As ações feitas. Quando você olha para as ações feitas, você precisa ver que alguma coisa aconteceu. Não necessariamente em vendas, e isso é uma coisa muito, muito importante, mulher. A venda, ela é um processo que acontece como consequência de alguns movimentos. Então, o movimento precede a venda. Se você não tem movimento, se você publica pouco, se você não tem consistência de conteúdo, se você não tem canais de distribuição, se você não tem relacionamento com a sua audiência, você não vende. Mas veja, são vários pontos que impactam na venda. E esses pontos a gente chama de movimento, tá? São movimentos. Se você faz poucos movimentos, você diminui a chance de venda. Se você faz muitos movimentos em vários pontos de contato, em vários canais, esse aqui, por exemplo, é um canal, mas ele não pode ser o único. Eu tenho que ter outros canais. Se você não faz vários movimentos, você não vende. Então, mulher, o foco precisa estar em fazer os movimentos, porque aumentando os movimentos, você consegue melhorar os seus resultados, tá? Mas voltamos lá para as 3 categorias: urgente, importante, determinante. Então vamos lá, mercado digital. Vamos dar como exemplo aqui uma mulher que é médica, especialista em ginecologia para mulheres maduras e quer trazer o seu conhecimento para o digital, porque até o momento, o que ela tem no digital? Ela tem a possibilidade da paciente marcar a consulta pelo WhatsApp no link da bio, é o que ela tem de digital, tá? E tá tudo bem, ok, gente? Se alguém aqui é médico e está nesse contexto, tá tudo bem. Vamos criar aqui uma possibilidade, tá? Primeiro, se você é especialista em ginecologia para mulheres em climatério, menopausa, pré-menopausa, pós-menopausa, você precisaria fazer um recorte, uma pequena entrega de um conteúdo, de uma informação, de uma solução, de algo que vai facilitar, favorecer, ajudar as mulheres que estão nesse momento e transformar essa pequena entrega num PDF ou num e-book, ok? Um e-book de 8 páginas, de 15 páginas. Através da oferta dessa pequena parte do seu conteúdo, você vai testar a sua ideia, tá? Por quê, mulher? Porque toda pessoa que tem potencial de compra, seja de uma mentoria, seja de um curso online, primeiro há uma tendência do ser humano de ele experimentar parte de algum processo. Ou ele vai entrar no seu Instagram, ele vai fazer umas 4 a 6 rolagens no seu Instagram. Ele vai olhar a sua bio, ele vai olhar um pouco os teus primeiros 3 ou 4 destaques, ele vai se interessar para saber a sua trajetória, a sua qualificação, né? E ele vai se sentir apto, seguro ou não, para dar passos. E aí, quando ele
se sente apto ou seguro para dar passos, você precisa estimular essa pessoa a ver a necessidade dele, porque muitas vezes as pessoas nem sabem daquilo que precisam, né? Então, mulher, isso é muito importante. E se você é essa médica quer trazer o seu conhecimento para o digital, você precisa fazer esse pequeno teste primeiro. Alguma solução que vá fazer a pessoa dar o próximo passo. E aí tem uma coisa que é fundamental, e é uma escolha nossa, é algo que a gente entende como parte do nosso método aqui na agência. Nós acreditamos que o que posiciona a mulher no digital não é a sua qualificação somente, e nem somente o conteúdo. Há uma tendência do mercado digital brasileiro de achar que o conteúdo ele é rei e ele sozinho ele vai fazer todo o processo ser iniciado. No meu entendimento, não. No meu entendimento, nós vamos posicionar pela oferta, por parte de uma solução que você propõe para a sua cliente. E aí sim, quando ela vê a pequena solução, ela vai ratificar aquela vontade de comprar a sua solução ou não, através dos outros pontos de contatos que eu já citei aqui. Então, vejam, é uma visão um pouco diferente, é uma visão de uma escola americana que nós escolhemos para seguir, para acompanhar, para nos qualificar, e que muda muito o olhar das questões, muda bastante a forma como você lida com a rotina e com a distribuição das suas ações, dentro daqueles 3 pilares, urgente, importante e determinante, tá? Então, mulher, é importante que no digital que você tenha uma visão aberta, estratégica, mais clara de quem é a pessoa que você vai querer alcançar, para quem você vai falar, porque se você fala para todo mundo, você não fala para ninguém, não é mesmo? Então, isso é importante. Perder pouquíssimo tempo configurando o Instagram, faz o básico para começar, esquece paleta no começo, esquece um pouco de design no começo, mas isso é algo que toca a mulherada, né? Então, a mulherada pensa muito naquele Instagram bem instagramável, tudo bonitinho, com a mesma cor, e perde muito tempo só nisso. Então, não perca tempo nisso. É importante, sim, mas segue para as ações que são determinantes. Configuração mínima do Instagram, apresentação mínima de quem você é, o que você já fez, um destaque que traga da bio, dos stories, para ele que fique gravadinho ali, que fique salvo, tá? Organiza o teu conhecimento, pensa no espectro de conhecimento de 0 a 10. O que eu posso pegar ali 5% e fazer um e-book pequeno, utilizar essa informação para alcançar as pessoas, entregar uma pequena solução. Aí mora outra resistência bem grande da mulherada, porque a mulherada acha, a maioria que chega aqui na agência, acha que tem que ter uma entrega Frankenstein. Soluciona tudo e mais um pouco. E não é assim. Cada vez mais que a gente vê estudo do mercado americano, a gente vê que as soluções, quanto menores são, quanto mais claras são, mais elas vendem. Não vendem mais aqueles produtos de 30 módulos, de aulas de 3 horas, como a gente viu no mercado digital brasileiro lá em 2014, 2015. Eu mesma fiz os primeiros cursos de marketing digital que eu fiz com o Conrado Adolfo, tinha aula de 6 horas. Se eu oferecer uma aula de 6 horas hoje, até no YouTube, ninguém mais vê, ninguém quer assistir. Então, o digital ele traz uma velocidade, mulher, de novas ações, né, com a vinda da IA cada vez mais forte, pós-pandemia, e isso também mudou o comportamento das pessoas. Não é só a geração Z que quer consumir rápido, que quer aprender rápido. A nossa geração também. A nossa geração também tem uma urgência em otimizar o seu tempo no Instagram, no digital. Por quê? Porque nós já temos 30 anos de profissão. Eu não posso levar mais 10 para aprender, não é mesmo? Então a gente precisa saber o quê? O beabá, o feijão com arroz, não perder tempo, não andar em círculo, não comprar ferramentas desnecessárias, né? E entrar em prática e testar a minha ideia logo. Ver se as pessoas se interessam.
fazer o feijão com arroz, colocar uma boa oferta, colocar um tráfego feijão com arroz, o mínimo para que você consiga atrair as pessoas que não te conhecem, né? Porque quem nos conhece, famílias e amigos, possivelmente compra de nós, porque não pela nossa entrega, mas pelos vínculos afetivos que tem. E se você tem uma possibilidade de levar o seu conhecimento para os quatro cantos do mundo, de uma forma escalável, alcançar muitas pessoas, ajudar muitas pessoas, por que você vai ficar ali no seu mundinho, em quatro paredes, apenas se relacionando com aquelas 50, 60 pessoas que são seus familiares e seus amigos, não é mesmo? A gente vem para cá com o intuito de trazer impulso. O digital, ele é uma alavanca para que o seu expertise alcance muitas pessoas, tá? E é exatamente por esse motivo que nós criamos agora um produto que chama Mentoria Alavanca. É alavanca digital, porque é para ajudar você a sair do zero, do chão, sem ter que comprar muitas ferramentas e entender que as ações determinantes precisam acontecer e precisam ser feitas por você. Por quê? Porque a gente vê um movimento de mulheres tentando fazer tudo sozinha, só que o que você não vai conseguir fazer sozinha, mulher, são as três colunas de uma vez só. Você não vai conseguir dar conta do que é importante, urgente e determinante. E aí você vai querer contratar pessoas no momento que não é para contratar. Então, foca naquilo que é determinante, que é o quê? Testar a sua ideia. Ah, mas Vanessa, aí vem o mais, né? Vem uma lista de mais. Ah, Vanessa, mas como assim eu vou testar? Então quer dizer que eu tenho que pegar o meu curso online e pegar o primeiro módulo dele e ofertar o primeiro módulo? Sim, é uma ideia, é uma possibilidade. Tá? Ah, mas se a pessoa quiser comprar e quiser consumir tudo em 3 dias? Não, aí você vai dar a regra, você vai dizer, olha, o meu curso online, ele ajuda você a sair de um ponto para o outro, e o formato da minha entrega no momento, ele é de quinzenal, ele é mensal, semanal, aí você vai definir a partir do tempo que você tem disponível para implementar. Para quê? Para gravar o módulo 2, para gravar o módulo 3. Agora, se você sair gravando tudo, editando tudo, tendo investimento para pagar as pessoas, colocar na plataforma e depois não vender nada, o que você faz com esse tempo que você dedicou para fazer isso tudo? Pensa bem, porque é isso que acontece com a maioria das pessoas. E por isso as estatísticas da Eduz, da Hotmart, da QFI, da Green, de todas as plataformas, que são muitas, né, apontam que a quantidade de cursos que estão nas plataformas são 10 a 12% que realmente vendem, os demais não vendem. Os demais estão lá, as pessoas se dedicaram, fizeram e não vendem, não tem oferta. Pense o seguinte, mulher, quantas mulheres você conhece que tem cursos online na plataforma, na Hotmart, enfim, que é a mais conhecida, né? E que não vende. Nenhum story por dia fazem. Nada. Elas acham que colocou o link lá na bio, tá resolvido o problema. Vai cair cliente do céu e ela vai vender. Lê do engano, né, gente? Seria ótimo que se fosse assim. Seria tão bom, os melhores dos mundos, dos cenários. Era assim lá no começo, não é mais. Então, o esforço, o empenho, o movimento de venda que você tem que fazer hoje, ele é muito diferente do que era no começo, há 10, 12 anos atrás. Então, é necessário ter essa clareza do que você precisa fazer. É necessário ter uma direção e um acompanhamento. Então, mulher, é exatamente isso que a gente quer te oferecer. Clareza, um plano de ações, sem que você acorde de manhã tendo que olhar para o tempo, para o vento, se ele está sul, norte, leste, oeste. Clareza, direcionamento, suporte, acompanhamento e o quinto, implementação, que é o que a grande maioria das mentorias não vai dar para você. A grande maioria das mentorias vai ensinar para você o que você precisa ser feito e tchau, fui.
compra a ferramenta tal e se vira. E é exatamente isso. Baseado nessa dor que a gente teve durante anos, de muitos cursos, muitas mentorias, e de sair da mentoria animadíssima, com tudo claro, chega na hora de abrir a ferramenta, chega na hora tem que fazer ou assistir tutorial, curva de aprendizagem, uma série de coisas. E aí isso tudo somado a tudo aquilo que você já faz, casa, filhos, marido, vai atrasando o processo de implementação. Vai enfrentando uma coisa que é tão preciosa no digital, que é a sua motivação. E aí a maioria das mulheres ficam naquela montanha russa do ânimo e desânimo. Tá? Então, tem vezes que eu encontro pessoas, agora vai, eu estou animada, estou fazendo stories todo dia, tal, super empolgada. De repente, bum, a pessoa desaparece. O que que acontece? Desânimo. Por quê? Porque não vende. Porque não é assim que vende. Porque um 6 em 7 não acontece mais como acontecia antes. Porque a barreira das resistências, as ofertas estão muito numerosas, tá, mulher? Então, é preciso resiliência, sim, e é preciso ações que são determinantes repetidamente. Por quê? Porque se você muda a estratégia de uma hora para outra, todo aquele empenho que você tinha feito para implementar aquela estratégia, você joga no lixo, tempo e dinheiro. Quando a gente fala em estratégia, até falei nos meus stories hoje, quando a gente fala em visão, uma visão estratégica, a gente recebe uma mulher aqui, uma cliente, a gente cria uma estratégia para ela, a gente cria um conjunto de ações que consolidadamente, juntas, né, implementadas juntas, empilhadas, formam uma estratégia. Agora, é como um guarda-chuva. Sabe aqueles gominhos do guarda-chuva? Imagine que a estratégia é o guarda-chuva. Cada gominho é uma oferta, é um produto. Se você pegar o guarda-chuva e tentar abrir 2 ou 3 gominhos, vai cobrir a sua cabeça da chuva, mulher? Não vai. Vai proteger você? Não vai. Porque não são os produtos sozinhos que foi pensado, idealizado, foi a estratégia como um todo. Agora a pessoa implementa 1, 2 produtos e desiste, porque não deu resultado. Porque tentou 1 mês, 2 meses fazer oferta e não vendeu. E é isso que tem acontecido com muitas mulheres. Então, para evitar que você entre nesse ciclo, para evitar que você caia na história de acreditar em lançamentos, com todo respeito, a técnica do lançamento e a figura do Érico Rocha, que a gente conhece, já fui aluna, já entrei em grupos, já estive, ele é um visionário, excelente pessoa e profissional, mas técnica de lançamento, mulher, não é para você que está começando. É para quem já tem lista de leads, para quem já tem comunidade aquecida, para quem já tem ofertas rodando, para quem já tem empilhamento de funil, para quem já tem autoridade consolidada. Aí sim, aí você vai lá e coloca, injeta um recurso e você vai ter resultado. Ou em captação de leads para aquisição, ou em oferta direta para monetização. Então, não caia na história de lançamento, porque isso não é para você, tá? Lançamento para quem está iniciando é quase como você querer colocar um salto 10 e um batom vermelho numa garota de 13 anos. Gostaram dessa analogia? É mais ou menos a mesma coisa. Ela não tem estrutura de corpo. Ela não deve ainda se sensualizar tanto. Se ela fizer isso, ela perde o caminho, ela entra em caminhos que são duvidosos. O lançamento é a mesma coisa. Eu já vi gente perder apartamento, casa, por conta de apartamento, de lançamentos, de entrar na história dos lançamentos sem ter uma base sólida. O lançamento não tem resultado. Tem muitos grandes players aí, alerta, vendendo técnica de lançamento para pessoas começando do zero. Isso é extremamente perigoso, tá? Mulher, então, alerta dada. Agora chegou a hora de você entender que 2025 está aí. Já estamos, ó, coelhinho já passou, né? Páscoa já passou, Dia das Mães está chegando. E eu sei que você tem sonhos.
Eu sei que você tem um legado para deixar. Eu sei que você já trabalhou 20, 30 anos, mas você não quer parar, assim como eu. Você não quer apenas, eu digo apenas, não é no sentido de causar um demérito, né? É no sentido de não estar trabalhando fora, apenas ficar em casa e gerenciar o seu lar, que é uma ação extremamente importante. Nós somos pilares da nossa família, não é? Mas você tem energia, fôlego, disposição para fazer algo mais pelas pessoas, pelos seus sonhos, por tudo que você quer ainda contribuir. Então, por que você vai pegar todo o seu conhecimento e engavetar, né? Eu sei que você pode, eu sei que você tem tempo, que você consegue gerenciar o seu tempo. Então, nos chame aqui em box, vem para a nossa agência, tragam a sua ideia, venham para aos nossos processos. Nós temos diversos processos que podem ajudar você. E especialmente essa aula quer chamar atenção para você de uma oportunidade que chama Alavanca Digital, que é esse produto em que você será acompanhada, que você terá a implementação e que você poderá, em algumas semanas, ver o seu primeiro teste funcionando, ter o seu primeiro produto digital rodando e na plataforma, tá bom? Então, se você gostou, se fez sentido isso para você, se despertou aí uma vontade, ainda que seja pequena, vem conhecer a proposta sem compromisso. E a gente está te esperando para fazer a sua ideia decolar, tá bom? Você tem experiência no mundo offline e nós temos no online. O que você precisa não é de mais conhecimento, e sim de direção e alavancas. Te espero.